Olá, a paz do Senhor Jesus sobre a tua vida. Estamos hoje na nossa 12ª reflexão da oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, do verso 9 em diante, que diz assim: Portanto, vós orareis deste modo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E neste 12º dia, nós vamos meditar no 12º versículo de Mateus capítulo 6, que nos diz assim a palavra do Senhor: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos, temos perdoado aos nossos devedores. Na nossa palavra de ontem, nós já trabalhamos um pouquinho deste versículo, dentro dessa primeira condição, quando nós pedimos perdoa as nossas dívidas, e nós vimos quais são as nossas dívidas, as nossas reais dívidas, e como nós precisamos do sangue de Jesus para nos limpar das nossas dívidas, das nossas faltas, dos nossos pecados, daquilo que o inimigo usava contra nós. E vimos que Jesus levou isso na cruz. E então ele rasgou aquela promissória e hoje nós temos livre acesso ao Pai. Mas a continuação deste versículo, ele diz: assim como nós temos perdoado. Ele trabalha dentro de uma recíproca. Ele trabalha dentro de uma linha de vai e vem. Na medida em que eu perdoo, na medida em que eu exerço a palavra, na medida em que eu efetivamente perdoo, eu também sou perdoado. E é tão interessante este versículo que a oração do Pai Nosso termina e o capítulo de Mateus, capítulo 6, ele continua falando sobre o perdão. Quando a oração do Pai Nosso termina no verso 13, nós temos na sequência o verso 14 dizendo assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celestial vos perdoará. E se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então a gente vê que a oração do Pai Nosso termina, mas a questão do perdão continua. É Deus falando conosco sobre o perdão. A importância de nós perdoarmos o outro, para que nós também possamos receber o perdão que nós estamos pedindo ao Senhor. Em Marcos capítulo 11, do verso 25 a 26, nós encontramos a palavra do Senhor dizendo assim: quando estiverdes orando, e lá na oração do Pai Nosso nós estamos orando, quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe. Nós muitas vezes queremos as nossas orações atendidas, mas nós estamos com o nosso coração rancoroso. Nós precisamos, antes de continuar a oração, nós precisamos limpar o nosso coração e perdoar a quem nos tem ofendido. Porque assim como... Então existe essa dependência, né? Assim como eu perdoo, eu sou perdoado. Então, para que as nossas orações cheguem diante do trono do Senhor e sejamos perdoados das nossas dívidas, das nossas falhas, das nossas ofensas, nós precisamos perdoar ao próximo. No verso 26 de Marcos 11, ele continua: mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará das vossas ofensas. Percebem que essa condição, assim como ela é muito forte, eu e você precisamos exercer o perdão, para que assim como nós perdoamos, nós também sejamos perdoados. Eu gosto muito da história de José. Lá em Gênesis, capítulo 50, nós encontramos José exercendo o perdão sobre a vida dos seus irmãos. Um pouquinho antes, para quem gosta da história de José, já encontra ali na passagem o encontro de José com os seus irmãos. Aquela passagem ela é maravilhosa, a forma que José exerce o perdão na vida dos seus irmãos. E depois que o seu pai morre, os irmãos têm medo, então, de que José ele volte atrás. Os irmãos ainda não estavam muito seguros de que eles já tinham recebido o perdão de José. E eles acham que agora que o pai morreu, José então iria aproveitar-se para
para devolver para eles tudo aquilo que eles tinham feito contra José. Mas a gente vê o coração de José, ele realmente tinha perdoado. Em Gênesis 50, do verso 20 a 21, diz assim, José falando para os seus irmãos, vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim. Deus, porém, intentou o bem, para fazer o que se vê neste dia, isso é, conservar minha gente com vida. Agora, pois, não tenham medo, meus irmãos. Eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Então, José está falando assim, não tenham medo de mim, meus irmãos. Vocês fizeram mal, mas Deus transformou o mal em bem. Então, o recado que fica hoje para mim e para sua vida é perdoe. Se alguém te fez o mal e você tem isso guardado no seu coração, talvez há dias, meses, anos, e aquilo está corroendo o seu coração, aquilo mexe, toda vez você volta nesse assunto, toda vez você remoe esse assunto, toda vez você fala sobre isso, não se esqueça que para que as suas orações sejam atendidas e os seus pecados perdoados, você primeiro precisa aprender a perdoar. Assim como Jesus nos ensina, assim como José nos ensinou, perdoando os seus irmãos o tinham vendido como escravo. Primeiro tentaram matar, depois o venderam como escravo. Mas José, ele entende que Deus tinha um propósito para todas as coisas. Ainda que as pessoas te façam o mal, ainda que as pessoas intentem o mal sobre a tua vida, Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. E neste intento do mal, o Senhor está te fazendo uma pessoa melhor. Mas para isso você precisa permitir e liberar o perdão sobre as pessoas que te fizeram mal. Que hoje você libere esse perdão sobre a vida das pessoas. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor, ó Deus, as nossas dívidas, as nossas ofensas. E nós te pedimos que o Senhor nos perdoe. E a tua palavra diz que nós seremos perdoados na medida em que nós perdoarmos. Senhor, as pessoas que neste momento oram comigo, se alguém tem algum peso no seu coração de ofensa, que o Senhor libere sobre elas agora, Pai, o poder, ó Deus, do perdão. Porque o perdão, antes de fazer bem para o outro, faz bem para quem o libera. Então, que essas pessoas hoje sejam saradas, ó Pai. Que a cura do perdão venha sobre as suas vidas. E ensina-nos a perdoar para sermos perdoados. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida. Compartilhe essa mensagem e vamos para o prosseguimento dos nossos estudos. Deus te abençoe.